Oi, boa noite. Há pouco mais de 5 meses, a nação mais poderosa do planeta trocou de comando. Saiu o republicano Donald Trump, entrou o democrata Joe Biden. Mais do que apenas uma mudança de partidos, uma mudança de estilos e formas de governar e de enxergar o mundo, incluindo aí a relação com os outros atores diplomáticos, como o Brasil. Em Minas Gerais, como se insere diante desta nova realidade geopolítica que lida com assuntos que estão no foco do governo Joe Biden, como mudanças climáticas, meio ambiente, direitos humanos. Isso sem falar na pandemia, abertura do comércio e também imigração. Assuntos para discutirmos com a nossa convidada de hoje, a cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte, Catherine Ordonez. Cônsul, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, boa noite, Lucas, boa noite, Murilo. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre nosso trabalho aqui em Brasil e em Minas Gerais. E comigo, o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, o Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Agradecer à cônsul por aceitar o nosso convite. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também vai participar de forma remota. Cônsul, eu gostaria de começar a nossa entrevista falando um pouco sobre a senhora, esse período aqui em Belo Horizonte, que é recente, né? A senhora chegou em novembro do ano passado com a pandemia já em curso, não é? Como que foi esse processo de vinda aqui para a capital mineira? Bom, Lucas, foi um processo interessante. Plena pandemia, eu cheguei aqui em Minas Gerais para começar a trabalhar. Claro que sempre temos que trabalhar diferentemente durante uma pandemia. Afetou nosso trabalho, mas ainda continuamos trabalhando muito fortemente com o Brasil, com Minas Gerais. E eu experimentei especialmente a hospitalidade mineira comigo, com minha família. Experimentei já o queijo, o café, mas eu sei que em Minas Gerais é muito mais do que isso e eu vou conhecer mais, porque eu acho que temos muitas oportunidades aqui para trabalhar e para estreitar os laços ainda mais. Os clássicos já experimentou, né? Café, queijo, doce de leite, já experimentou? Também. Ah, muito bom. Agora, cônsul, queria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo qual que é a atividade do consulado. A senhora estava até comentando antes que é mais um escritório diplomático hoje que temos em Belo Horizonte. Então, queria que a senhora explicasse quais são as funções, quais são os limites também de atuação desse consulado aqui em Belo Horizonte. É uma boa pergunta. A gente sempre quer explicar um pouco mais sobre nosso trabalho aqui, porque é certo que muita gente acha que emitimos os vistos, isso não fazemos, mas os mineiros podem sempre tirar os vistos em qualquer consulado ou embaixada em Brasília. Estamos aqui, nosso escritório, de fato, começou em 42, o ano 42, durante a Segunda Guerra Mundial, estabelecemos um consulado aqui. E desde esse momento, os Estados Unidos sempre têm presença aqui. Mudou um pouco, neste momento temos presença do Departamento do Estado e também do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Então, estamos trabalhando nas áreas da diplomacia pública, que significa os laços culturais, programas de intercâmbio, programas educacionais e também do lado do comércio, certo? Para os lados comerciais, temos uma equipe também no nosso escritório disso, para construir mais oportunidades de troca de ideias e especialmente para conectar as nossas empresas. A senhora falou sobre essa questão dos vistos. Até o ano passado, se não me engano, Belo Horizonte tinha um CASV que auxiliava nessa emissão de vistos. Esse escritório foi fechado e muita gente pergunta com frequência, aqui, seja na Band Minas, Rádio Band News Belo Horizonte também, sobre uma possibilidade de volta deste escritório. A resposta a senhora tem? A resposta disso é, infelizmente, não vai reabrir. Foi uma decisão em Washington por causa da demanda dos vistos, certo? E um processo interno, certo? Mas o que eu posso dizer é que os mineiros podem tirar os vistos em qualquer consulado, ou seja, Rio, São Paulo, Brasília, e sempre estão lá para ajudá-los. Somente que neste momento eu tenho que esclarecer também que ainda não está fazendo os vistos regulares, os vistos rotinários
estão suspensos desde março do ano passado pela pandemia. A saúde pública é a prioridade, mas esperamos retomar os horários para os vistos quando for possível. O visto de turista ainda suspenso, por exemplo, então. Tá. É a primeira vez da senhora no Brasil, a senhora comentou, né, que chegou em novembro, em Minas Gerais, Belo Horizonte, foi a sua primeira experiência aqui no Brasil, mas a senhora já deve, logicamente, ter ficado sabendo que um dos principais polos de imigração de brasileiros para os Estados Unidos está aqui em Minas Gerais, a região ali que a gente chama do Vale do Rio Doce, em torno da cidade de Governador Valadares. Muitos dos brasileiros que estão nos Estados Unidos são dessa região, acredito que quase metade dos brasileiros são dessa região e muitos ilegalmente. Inclusive, né, desde o governo Obama, há uma política de deportação desses brasileiros que estão irregulares lá nos Estados Unidos. Esses problemas chegam ao consulado, é um problema que afeta a rotina do consulado, essa questão de entrada ilegal e dessa questão da região ali do Vale do Rio Doce? É uma preocupação muito grande para nós, para nosso escritório, para nossa missão em Brasil, especialmente as pessoas que estão tentando neste momento atravessar a fronteira com o México, porque é muito perigoso. Realmente tem muitas pessoas, muitos jovens que estão tentando de atravessar, estão pagando muito dinheiro das suas famílias para coiotes que fazem falsas promessas para eles e a grande maioria está enviada de volta para seu país sem dinheiro. E durante a pandemia ainda mais perigoso. Então, nossa mensagem para essas pessoas por favor, não vão ilegalmente para os Estados Unidos. Os brasileiros sempre são bem-vindos nos Estados Unidos legalmente. A gente gosta de ter brasileiros quando a pandemia, a situação da saúde permite. Vamos retomar o processo de vistos, mas realmente a situação da migração ilegal é uma preocupação. Cônsul, recentemente a Polícia Federal divulgou que entre janeiro e abril a demanda por passaportes dobrou aqui em Minas Gerais e muito foi atribuída justamente a essa mudança de governo, né, com a saída de Donald Trump, que tinha uma posição muito clara com relação aos imigrantes e muito se achava, talvez até esses mineiros, inclusive, de que um governo democrata, o governo Joe Biden, poderia amenizar um pouco ou facilitar de alguma maneira essa política imigratória. Não é o caso, então, não é? Não é o caso. Neste momento, as nossas regras da migração ainda estão muito em plazo. O processo, por exemplo, de mudar a lei de imigração é um processo muito longe, que leva muito tempo. Então, as pessoas, eu acho que tem, não sei, muitos boatos de que as fronteiras estão abertas e realmente estão fechadas. Continuam fechados. Isso é uma mensagem que também nossa vice-presidente Harris também comunicou no Centro-América faz algumas semanas, porque sim, tem muita gente que acha que já está aberta a fronteira e não é a situação. Com relação à política do envio dos voos de deportados, é uma política que vai continuar agora no governo Biden também? Está continuando, sim. Uhum. Agora, Cônsul, a senhora falou que cabe ao escritório aqui de Belo Horizonte questão de intercâmbio cultural, econômico e tal. Como pensar isso durante a pandemia? Essas atividades estão suspensas também? Ou há algum tipo de atividade nessa questão do intercâmbio, alguma coisa acontecendo, essas trocas, enfim? Ainda continuamos com muitos programas de intercâmbio. Alguns deles são de modo híbrido, parte que é online, que é virtual, outra parte presencial nos Estados Unidos. Tivemos que mudar, certo, a forma em que trabalhamos, porque normalmente os programas de intercâmbio, programas culturais são sempre presenciais, mas estamos a senhora poderia dar algum mudando exemplo? a fórmula. Sim, neste momento temos o programa Jovens Embaixadores, temos 2 mineiras que estão participando, que está acontecendo virtualmente. E também tem pessoas jovens de todo o Brasil participando neste programa virtual.
Mas temos algumas mudanças. Por exemplo, eu queria também destacar que os vistos de estudantes, os estudantes que vão começar os estudos em agosto ou depois, nos Estados Unidos este ano, eles podem agora tirar os vistos. Já estão tomando os horários para vistos de estudantes. Em todos os universitários consulados. e também já pode a partir agora do segundo semestre. E, por exemplo, os estudantes que já têm o visto e estavam esperando para viajar, eles não têm que consultar com o consulado, com a embaixada, eles podem viajar se vão começar os cursos em agosto ou depois. Então. A gente tem uma pergunta também do nosso comentarista de política, o Orion Teixeira. Vamos ouvi-lo. Qual a principal mudança anotada aí nos Estados Unidos e transmitida ao mundo após a troca de governo Donald Trump para Joe Biden? Alguma mudança significativa com os que a senhora tem observado? Sempre com a troca de uma administração tem mudança, certo? E a prioridade número 1 desta administração com o Brasil é especialmente o meio ambiente. Eu acho que todo mundo já sabe isso, foco, certo? Que é muito claro. O presidente Biden já convocou líderes do mundo em abril, certo, para a cúpula do clima. E o presidente Bolsonaro participou, certo? E, bom, para nós, queremos colaborar ainda mais com o Brasil com a questão do meio ambiente. O presidente Bolsonaro foi significativo o seu compromisso com a questão do meio ambiente e especialmente para avançar com a descarbonização 10 anos antes do que o compromisso anterior. Então, vamos continuar trabalhando com o Brasil, porque já temos muitos anos, muitas décadas de experiência trabalhando nessa área, mas é a área principal neste momento. A senhora pensa, dentro desse assunto ainda, de troca de governo nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro demonstrava um alinhamento muito maior ao governo anterior de Donald Trump. Com a vitória do Joe Biden, inclusive, foi um dos últimos presidentes do mundo a reconhecer a vitória do presidente Joe Biden. Há alguma mudança na relação com o governo brasileiro? A senhora percebe algum tipo de mudança na relação com o governo? Verdade, não. A relação é muito forte, tem muita comunicação, alto nível, entre os dois governos. E, bom, como eu disse, estamos avançando com prioridades. Os Estados Unidos estão aqui para colaborar com o Brasil. Somos aliados em muitos assuntos. Somos as democracias mais grandes do hemisfério. Então, faz muito sentido trabalhar juntos. E, bom, também nossa cooperação vai além também do governo federal. Queremos também trabalhar no nível subnacional. E é por isso que temos um escritório aqui em Minas Gerais, que eu acho muito importante também para os mineiros saberem, porque temos um escritório aqui porque queremos cooperar mais no nível subnacional. Há parcerias econômicas importantes nesse momento com o Estado de Minas Gerais, com o governo de Minas Gerais? Sempre estamos colaborando com o governo de Minas Gerais. A pandemia, claro, às vezes é um pouco difícil de fazer tudo o que a gente quer durante a pandemia, mas eu sei que muitas empresas americanas estão interessadas. Em Minas Gerais já temos mais de 50 empresas americanas aqui. E nosso, por exemplo, através do nosso equipe do Departamento de Comércio aqui, temos um programa que se chama Select USA, por exemplo, que ajuda a facilitar as conexões para as empresas mineiras que querem internacionalizar e querem ter mais laços com os Estados Unidos. Então, estamos nisso, sempre estamos colaborando para criar mais laços econômicos.
Bom, tem muito assunto ainda para a gente continuar conversando com a cônsul dos Estados Unidos aqui em Belo Horizonte. Por hora, a entrevista coletiva faz uma pequena pausa e daqui a pouco nós voltamos com a nossa convidada de hoje. Você continua ligado aqui na tela da Band. A entrevista coletiva está de volta e a gente recebe neste fim de semana a cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte, Catherine Ordonhas. Cônsul, a gente abre este bloco com uma outra pergunta do nosso analista de política, o Orion Teixeira. Vamos ouvi-lo. Estados Unidos e Brasil sempre foram parceiros tradicionais, especialmente comerciais. Como que a política pode afetar essas relações e como que a senhora e o governo norte-americano avaliam esse momento político brasileiro? A política que a senhora acompanha está sempre num turbilhão constante, né? Bom, o que eu posso dizer é que eu acho que tem muitas oportunidades para melhorar os laços. Desculpa, a pergunta foi... Sobre o comércio, de que forma isso pode impactar, a política pode impactar nessas relações comerciais entre os dois países? Sim. Bom, os Estados Unidos já são o maior investidor em Brasil, já, certo? Então, temos uma relação comercial muito forte. Então, eu não vejo uma mudança nesse cenário. Através da política, somos países democráticos que têm este valor do comércio livre e estamos ainda, os Estados Unidos de fato querem dobrar nosso comércio com o Brasil nos próximos anos. Isso seria feito pensando em áreas específicas que o governo americano enxerga que há possibilidade de crescimento? Quais seriam esses setores? Por exemplo, olhando em Minas Gerais. Minas Gerais já é uma referência, certo, com a economia verde, certo, com tornar-se uma economia verde. E tem muitas oportunidades para as empresas americanas neste momento, por exemplo, com a energia, com a economia de energia, especialmente renovável. Tem muitas oportunidades nessa área e para uma economia mais verde também tem outras áreas também que são do interesse das empresas americanas, por exemplo, o setor do TI, IT, aqui em Minas Gerais muito forte também. E bom, muitos mais. Mineração é um setor que interessa empresas americanas. A gente sabe que os britânicos têm uma forte presença aqui no estado. E pensando nessa realidade americana? Mineração também, e especialmente, de fato, os Estados Unidos com o Brasil, tem um grupo de trabalho sobre minérios críticos. Minerais críticos, desculpa. E queremos continuar trabalhando nessa área e eu vejo muitas oportunidades também na área do comércio nessa área, porque o Minas Gerais é muito forte, já faz siglos, certo? Com mineração e tem empresas interessadas, é certo que o Reino Unido, o Canadá tem também forte presença aqui, mas eu acho que também é do interesse dos Estados Unidos. A senhora falou aí que uma das metas principais do atual governo dos Estados Unidos é a questão ambiental. E a senhora deve acompanhar o noticiário aqui no Brasil, a questão da Amazônia, da própria crise ambiental que o Brasil vive, muitas críticas à atual política do governo Bolsonaro sobre o tratamento dado à questão ambiental, que, segundo a visão de nós, brasileiros, da imprensa brasileira, o atual governo não dá a devida importância. Eu queria saber da senhora sobre essa questão da Amazônia, como que a senhora percebe, o que a senhora conhece sobre o assunto, como que a senhora acompanha esse assunto. Bom, é uma boa pergunta, Murilo. A questão do desmatamento e da proteção da biodiversidade
da Amazônia é um assunto em que já colaboramos faz décadas com o Brasil, especialmente através da agência dos Estados Unidos, como a USAID, nossa agência de desenvolvimento internacional. A USAID, neste momento, tem 2 programas muito grandes em que está colaborando com o governo do Brasil, a comunidade na Amazônia e também com empresas, mais de 30 empresas, nacionais e também internacionais, para desenvolver soluções para uma economia mais sustentável, para desenvolvimento sustentável e também para proteger a biodiversidade. E a USAID também já colabora faz décadas com assistência técnica com o desmatamento. Então, eu acho que os 2 países têm uma boa base para ampliar a cooperação nessa área. A senhora, só completando, a senhora falou que já conheceu alguns parques aqui em Minas Gerais, né? Que a senhora já esteve na Serra do Cipó e no Caparaó, é isso? O que a senhora achou? Incrível. Minas Gerais tem uma cachoeira a cada 2 quilômetros. É como um paraíso. Eu também visitei Inhotim, que eu vi artistas americanas lá, incrível, paraíso também. E também eu conheci Ouro Preto. E eu quero conhecer as outras cidades também da Rota Real, certo? Estrada Real. Estrada Real. Isso, quero conhecer mais. Falando ainda nessas pautas comuns aos 2 países, o governo Biden se mostrou desde o começo da administração, em janeiro, uma preocupação muito forte com os direitos humanos e também na questão de minorias de uma maneira geral. A pauta dos LGBTs, a questão da violência policial contra os negros, por exemplo. E aqui no Brasil a gente observa um governo muito criticado nessa área dos direitos humanos. Fortes críticas que são feitas à atuação do governo brasileiro, pensando justamente nessa pauta. De que forma a senhora vê hoje a posição do governo brasileiro, pegando justamente essa nova postura do governo Biden? Bom, eu não vou comentar sobre a política interna do Brasil, mas o que eu posso dizer é que já vamos trabalhando com o Brasil com a questão da igualdade social e racial faz muitos anos. E para os Estados Unidos é uma prioridade, como você disse, de fato celebramos o primeiro feriado federal de Juneteenth, que é uma comemoração do finalidade da escravidão nos Estados Unidos. E os 2 países têm muito em comum, têm um passado da escravidão e temos o mesmo desafio, certo? Para olhar para frente e para lutar com o nosso passado e contra a desigualdade racial. Eu participei de um programa conectando, por exemplo, jornalistas, mulheres negras dos Estados Unidos e o Brasil faz alguns meses e a gente não quer esconder essa realidade do racismo, mas a gente quer trabalhar com o Brasil quando pudermos para neste assunto, porque eu acho que a troca de experiências, isso é bom para ambos os países. Só nessa pauta do racismo que a senhora comentou agora, a senhora, antes de vir a Belo Horizonte, estava em Washington. A senhora percebeu alguma diferença da forma que o brasileiro lida com a questão do racismo? Eu sei que é um problema nos Estados Unidos também e é uma questão nacional. A senhora percebeu alguma diferença no assunto mesmo? Uma diferença em como o Brasil trabalha como o brasileiro com o assunto, lida com o assunto e o americano lida com o assunto. É diferente? Eu acho que talvez vocês sabem melhor do que eu, mas para mim temos muito semelhante a situação, mas sempre vai ter diferenças culturais também com o Brasil. Eu acho que eu não percebo uma diferença muito grande. Eu percebo de que o Brasil também está neste momento lutando e também como nós enfrentando a desigualdade. Com a sua pandemia, ela acabou potencializando desigualdades sociais internas nos países, mas também entre as nações,
ficou muito claro a desigualdade. Eu queria que a senhora, que é uma funcionária de carreira diplomática, já morou em outros lugares do mundo, fizesse uma análise dessa desigualdade, tanto na produção quanto na questão da distribuição das vacinas nesse momento da pandemia. Como é que a senhora vê isso? Aí nem pergunto como cônsul do Brasil, de Belo Horizonte especificamente, mas como alguém que já viajou e já teve outros cargos diplomáticos. É uma questão muito importante, eu acho, para todo mundo, porque já durante a pandemia é certo que já vimos muita desigualdade, também desigualdade entre vários países também cresceu, aumentou durante a pandemia. Então eu acho que é muito importante sempre ver como a gente pode melhorar a situação, também acesso à saúde, o acesso à vacinação. E, bom, por exemplo, na saúde pública, os Estados Unidos têm muita pessoa que está trabalhando neste assunto, tem pessoal do CDC aqui, por exemplo, no Brasil, trabalhando também com profissionais de saúde brasileiros. E, bom, os Estados Unidos está comprometido também com o Brasil com essa crise, certo? Para enfrentá-lo, seja em saúde pública, também a questão também social, que é conectado. E de fato, o mês passado, os Estados Unidos doou 3 milhões de vacinas para o Brasil, que é a doação mais grande até agora do nosso governo para qualquer país com vacinas. Então, eu acho que é uma mostra de que vamos trabalhar juntos, certo, para superar isso. Constância, a gente já está se encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista. A senhora falou desses locais que a senhora já visitou. Quando a pandemia permitir, quando for possível, qual que é o próximo roteiro aqui do estado? Já está escolhido? A senhora que é casada, não é? Eu quero conhecer todo. Eu acho que, porque a gente tem uma filha pequena, a gente quer ir para outros lugares rurais da natureza. Okay. Talvez a Serra do Canastra, é uma boa opção. Diamantina, vamos ver. Mas boas opções. Sim, opção temos que não falta. Olha, agradeço demais a presença da cônsul dos Estados Unidos aqui em Belo Horizonte, a Catherine Ordonhas. Boa noite para a senhora, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Sempre estamos à disposição no nosso escritório aqui. E o Murilo Rocha, boa noite. Boa noite, agradecer também a presença da cônsul. E a você aí de casa que acompanhou mais uma entrevista coletiva. Para você, uma excelente noite, um bom fim de semana e até a próxima. Tchau.